Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que seja louvado. Mais uma vez estamos juntos nesta jornada, na leitura da Palavra de Deus em verdade, que nos liberta, que nos edifica, transforma, regenera, resgata. É importante que se crie hábitos de fazer a leitura bíblica, que nos fortalece na fé, enriquece, o nosso espírito se fortalece. Você sabe o que é que entristece o Espírito Santo? A ingratidão, pouca confiança na palavra de Deus e a falta de humildade. E é na palavra de Deus que encontramos e nos edificamos. O tema de hoje: quem é a pedra? A pedra que foi colocada diante de Pedro, quando Jesus perguntou o que diziam dele. E Pedro disse: Senhor, tu és filho de Deus. E Jesus: muito bem, Pedro. Não foi na carne nem no sangue o que tu disses, mas foi pela revelação do Espírito Santo. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Pedro tem um significado de pedra. Coloca aqui a pedra angular, onde será edificada a minha igreja, a igreja de Cristo, a única igreja verdadeira, fundada por Jesus Cristo. O que nós temos hoje, igrejas fundadas por homens. E Jesus não autorizou nenhum homem a administrar a igreja dele. Porque a igreja de Cristo somos nós. Não há líder, não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, irmãos, e que quando congregamos para fazer a leitura da palavra de Deus, meditar, orar na igreja de Cristo, nós somos a igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. As paredes da igreja de Cristo somos nós, pedras vivas. As igrejas fundadas por homens são paredes de tijolos de barro. Então, quando ele colocou a pedra angular, bem ajustada, preciosa, que foi rejeitada pelos edificadores. Há uma analogia sobre a construção de um edifício. É importante o alicerce, que é a base para dar segurança à edificação de um edifício. Tem aquela passagem que fala da casa edificada na rocha, em que o vento, a chuva, e não derribou a casa, porque ela estava edificada na rocha. Aquela casa que é edificada na areia, veio a chuva, o vento, esta casa caiu. Então é importante saber que a igreja que você frequenta, se ela está fundamentada na pregação racional em verdade, quais os frutos que esta igreja está edificando. Por isso, uma responsabilidade para quem está à frente como líder religioso. Vamos às – Efésios,
no capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Pela palavra angular, está relacionado ao ângulo de duas paredes, os apóstolos e os profetas. Está fundamentada, porque eles receberam a revelação da verdade. Vamos aqui em Romanos. Além das referências, um passeio, né? Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, o versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. A revelação da palavra de Deus em verdade, que foi revelado apenas aos apóstolos, em que Jesus Cristo deu graças por Deus ter dado a revelação aos apóstolos, em que eles entendiam as parábolas, porque estava oculto às gerações, em que os sacerdotes, os reis, os imperadores, os escribas, os fariseus, os judeus perseguiam os cristãos, os discípulos e os profetas, porque não conseguiam ver e nem ouvir. Não conseguiam entender porque estavam com o coração em pedra. Se tivessem ouvido, não teriam sacrificado Jesus Cristo. Não teria necessidade do sacrifício. Vamos para 1 Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas come 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, os poderosos aí, os filósofos, sacerdotes, imperadores deste século, lá do século, conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos em frente. Versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus foi tolerante com os pecados cometidos, para não imputar culpa. Até o dia do Senhor, em que Ele enviou seu Filho amado para a crucificação e ressurreição para a salvação, para nos libertar da lei, onde recebemos a graça da verdade e da libertação. Continuando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 13.
porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Então, eles pensavam, como não entendiam, que seria outro fundamento, outra doutrina, porque não conseguiam entender. E achavam que estava sendo colocado um outro evangelho. Não existe outro evangelho, só temos um, que é a verdade da sã doutrina cristã, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia da cruz, o juízo. Porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo aqui é o juízo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, a igreja, construída em paus, pedras preciosas, ouro, feno, madeira, o fogo queima tudo. O que vai sobrar? Aí se demonstrará qual o fruto que essa igreja está aí, como a planta. Reconhecereis a árvore com seus frutos. Assim é a igreja. Como ela está sendo fundamental. Então veja a importância, a grande responsabilidade dos que estão à frente, os líderes religiosos, na pregação da palavra de Cristo em verdade, que tem que ter a pregação, o ensino, a cura e a libertação. Se não tiver esses 4 elementos, a pregação aí não é de Cristo. Infelizmente, o que nós temos é uma pregação irracional, já preparada para agradar a homens e não a Deus, preocupados com a reputação na igreja, uma reputação de homem diante dos fiéis na igreja, e não uma reputação espiritual com Deus. O que agrada a Deus é a verdade. Vamos para Isaías, no passeio que nós estamos fazendo hoje aqui, na leitura bíblica. Isaías, capítulo 28. 28. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, lá em Jerusalém, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. No capítulo 8, voltando aqui para o capítulo 8 de Isaías, versículo 14 e 15. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Corresponde a Judá e Israel. Laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão. Serão quebrantados,
enlaçados e presos. Essa pedra, para quem tropeça, cai em cima dela, ela se despedaça, você se despedaça. Mas se essa pedra cai sobre você, você vira pó. Então, o que seria o entendimento? A quem cai, tropeça em cima desta pedra, a palavra de Deus em verdade, ele se despedaça, os pedaços se espalham. Mas nessa condição de que, como se fosse um vaso, nós somos vaso, não é? Tem uma referência sobre essa semelhança de vaso, vasos de honra. Então esse vaso se quebra. Você pode juntar os pedaços, colar os pedacinhos e formar de novo um vaso. Assim a pessoa se despedaça, é quebrantado, mas ela pode ser resgatado. Ela pode ser trazido para a luz da verdade. Mas se essa pedra cai em cima, vira pó. O pó é a morte. Então a pedra que realmente ela pode ser uma pedra de tropeço pela desobediência, pela falta de fé, de não acreditar na palavra de Deus. Na estrutura, na época do Egito, as pavimentações eram de pedras bem alinhadas. As primeiras restrições de trânsito começaram lá, porque começou então a circular carruagens e pessoas. Ali começou as primeiras restrições, obrigações sobre circulação de veículos e pessoas. Mas quando tem uma pedrinha desalinhada, é onde acontece aquele balanço, né? E o tropeço. Vamos aqui para 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Sejamos obedientes com a palavra de Deus. Muitos são iluminados com a palavra de Deus, mas não obedecem e ensinam. Estes é impossível, estou citando aqui uma passagem, na questão daqueles que são iluminados com a palavra de Deus, mas não ensinam com obediência, na verdade. Impossível resgatá-los para o arrependimento. Então como é que fica? Estes que estão aí, pregando a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para tirar proveito, mercadejando a palavra de Deus, cobrando para pregar. Você recebeu a graça de pregar, recebeu de graça, dê de graça. Portanto, é na obediência. Sejamos fiéis à palavra de Deus na obediência. Porque Deus quer admiradores espirituais, obedientes. Porque pela desobediência de um homem veio o pecado e a morte. Adão. E pela obediência
de um homem, veio o ministério da vida, que vivifica, que nos dá vida nova, nova criatura, Jesus Cristo. Vamos aqui em Lucas. Lucas, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então temos que ter cuidado de colocar nossos pés no caminho da verdade. E nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por este momento de leitura, de compartilhar com vocês esta leitura cautelosamente, para que você possa ser purificado da consciência. A água, ela limpa. A água não purifica. Então, nossa mente será purificada pela palavra de Deus. Domínio próprio. Ter domínio dos seus pensamentos voltados para a verdade. E ter uma vida, a única vida que temos aqui debaixo do sol. Não temos outra vida. No plano celestial, quando partimos, estaremos em espírito, em semelhança ao Espírito do Senhor. Isso que faz a referência da ressurreição. Morre um corpo corrupto para um corpo incorrupto. Então, na verdade, em espírito. O corpo fica, ao pó voltará. O espírito volta para quem vos deu. Em novidade de vida, aqui precisamos ter esta fidelidade com o Pai. É na palavra, é no Evangelho. Que Deus abençoe a todos com graça e paz e com muitas bênçãos. Amém.